pessoal, meu nome é Jonas Bravo e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre os benefícios do Kung Fu. O Kung Fu é uma arte marcial chinesa e de cara você já pode ver que ele tem o benefício de trazer bem-estar físico e mental. O que acontece é que você treina uma atividade física e isso traz muito benefício para o seu cérebro. Então, se você está estressado, o seu corpo ele passa a funcionar pior. Na antiguidade, a gente vivia no campo, né? Éramos nômades coletores. Então, você estava sempre com essa ideia de eu estou estressado, aí depois eu consigo o alimento, eu consigo escapar do perigo, então você vai ter uma tranquilidade depois. Basicamente, você vai ter ali adrenalina na hora que surge o perigo, na hora que você precisa fazer um esforço a mais e depois, quando você consegue escapar desse desafio, você vai ter uma liberação de endorfina. Isso é muito importante para manter o equilíbrio neuroquímico do seu cérebro. Por isso, qualquer exercício físico vai trazer esse benefício. Para o nosso corpo é como se você estivesse fugindo de um tigre e aí depois você tem a recompensa, né? Que é quando a atividade física acaba e aí você pode relaxar, você pode aproveitar aquela sensação de bem-estar. Então, o primeiro benefício do Kung Fu é o próprio benefício, né, que qualquer atividade física pode te trazer, seja uma natação, seja musculação ou crossfit. Então, qualquer atividade vai te dar esse benefício. Agora, o Kung Fu tem algo a mais, que é uma ideia de treinamento mais profundo da concentração também. Então, quando você treina Kung Fu, você vai fazer vários exercícios que eles são focados, né, no fortalecimento do corpo, mas em geral eles vão estar dentro de uma sequência, dentro de alguns padrões específicos que você tem que seguir. Então você não tem que se preocupar somente em fazer um movimento rápido ou forte, mas você tem que saber exatamente o ponto de fazer com que o corpo fique relaxado e depois enrijecer o corpo. Isso vai dar mais potência para o seu golpe? Vai, mas ao mesmo tempo vai exigir mais trabalho mental. Depois que você evolui, você já não está fazendo só básicos, você vai estar fazendo formas também, que são sequências de movimentos pré-determinadas e que tem que ser feito de uma forma muito específica. E aí você trabalha a sua coordenação motora, já que os movimentos são muito complexos, e também trabalha a sua memória, trabalha a sua capacidade de pensar muito rápido, porque você tem que fazer um movimento rápido, seguir uma determinada lógica e ainda por cima trabalhar o seu ritmo durante ele e manter o seu fôlego. Então tudo isso vai trabalhar o seu poder mental, vai trabalhar a sua coordenação motora, vai trabalhar o seu equilíbrio. E tem o terceiro benefício, que o Kung Fu ele tem uma filosofia por trás dele. Então você já tem de cara 3 pensamentos principais, tá? Você vai ter o pensamento confucionista, você vai ter o pensamento taoísta e você vai ter o pensamento budista que influenciam o Kung Fu. Dependendo da linha de pensamento, dependendo da tradição do seu professor, você vai ter isso com mais firmeza ou menos firmeza, você vai ter isso abordado de forma direta ou indireta, ou então você nem vai ver isso nas suas aulas. Mas a ideia é que, primeiro, o Kung Fu ele trabalha com um fundamento do confucionismo que o ser humano ele pode aprender. Então, se você vê alguém em faixa preta treinando, fazendo movimentos difíceis, fazendo coisas muito complexas, você pode se duvidar da sua capacidade de, poxa, será que eu consigo fazer aquilo? Será que eu dou conta? E no Kung Fu você usa o método didático para trabalhar essa ideia de que não, você pode fazer qualquer habilidade. Se você viu alguém girando um bastão muito rápido, jogando ele pro ar, pegando ele no meio do ar, saiba que isso é possível se você seguir certos passos, que são os básicos, as formas e assim vai, tá? Então você tem essa crença no potencial de aprender. Por isso que quando você começa a faixa branca, você pode se duvidar da sua capacidade, mas o seu professor ele sempre vai estar te incentivando a superar esses desafios. No taoísmo, você vai encontrar um princípio muito importante que é usado no Kung Fu, que é justamente o princípio do Shen. O Shen é um conceito taoísta que significa divino ou espiritual. Basicamente, seria o conceito que fundamenta toda a maestria. Para e pensa, você anda sem precisar raciocinar, sem precisar pensar. Você não fica pensando, agora eu vou colocar o meu pé direito ali, vou posicionar meu pé de tal forma, agora eu vou dar o outro passo. Isso já é natural. Então essa naturalidade
que a filosofia taoísta busca alcançar. É justamente esse conceito de Shen que permite que uma pessoa muito habilidosa ela faça algo extremamente difícil, mas ela não tem nenhum tipo de raciocínio por trás ali. Por quê? Aquilo já está tão introjetado nela, o corpo já está tão naturalizado com aquilo, que ele consegue fazer sem pensar. Então, se você começa o Kung Fu muito metódico e tal, seguindo essa ideia confucionista de passar pelas fases do aprendizado, no taoísmo você vai entender essa ideia de que no final das contas, você vai abandonar esses raciocínios e vai fazer pura e simplesmente pelo seu espírito. Por isso que o Shen tem esse significado. Então é você fazer o seu espírito agir sem nenhum embate com, por exemplo, o intelecto ou tal. Se você já treina alguma atividade física ou treina o Kung Fu mesmo, você provavelmente já viu algum professor falar ou você já sentiu isso com você. Quando você está fazendo uma coisa muito rápido, muito forte, com muita concentração, de repente vem um pensamento na sua mente e aquilo ali te atrapalha. Aí você vai ver o prejuízo que dá o raciocínio na sua habilidade. Então isso é uma inspiração taoísta que aparece em todos os estilos de Kung Fu, justamente porque ele fundamenta a arte marcial. Além disso, você vai ter alguns conceitos budistas, por exemplo, em alguns exercícios meditativos que alguns estilos de Kung Fu abordam, seja fazendo Qigong ou seja fazendo um exercício de meditação propriamente dito. O Kung Fu ele vai se preocupar em trabalhar o seu poder de concentração, em trabalhar o seu poder de manter sua mente focada em um determinado ponto. E tudo isso age de uma forma holística, ou seja, ela é completa. Você não só vai trabalhar o seu corpo, mas você vai trabalhar sua mente, seu poder de concentração e ainda por cima você vai ter certos princípios éticos que vão nortear a sua posição. Então, na verdade, o Kung Fu é uma arte diversa que vai trazer diversos benefícios. Você vai conseguir fazer o seu corpo trabalhar bem, sua mente trabalhar bem e ainda você vai conseguir desenvolver habilidades como, por exemplo, a concentração. Aí, pessoal, se você quer saber por mais detalhes de algum desses conceitos que eu falei, tanto esses conceitos filosóficos quanto esse benefício do Kung Fu, só deixar aqui nos comentários que a gente vai responder suas questões. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no nosso canal. Até mais!